Hoje, mergulharemos em uma página sombria da história, revisitando o segundo maior desastre nuclear do mundo, ocorrido em Mayak, União Soviética. Preparem-se para uma jornada que nos levará aos confins da tragédia, onde segredos nucleares se chocaram com as consequências devastadoras. Adentremos o passado enigmático de Mayak, um complexo nuclear envolto em um silêncio profundo. No coração da União Soviética, este local era mais do que uma instalação para o desenvolvimento de armas nucleares. Era um reduto de segredos que permaneciam ocultos nas sombras do regime soviético. Construído com propósitos nucleares, Mayak era um labirinto de atividades que desafiava a curiosidade externa. Seus muros, altos e impenetráveis, escondiam não apenas o processo de produção de plutônio, mas também as consequências que afligiriam a região e seus habitantes. A comunidade local, alheia à natureza das operações, vivia em um estado de ignorância, enquanto a produção nuclear em larga escala moldava silenciosamente o destino de milhares. O segredo era a moeda corrente, e o preço dessa negociação oculta estava prestes a ser revelado de maneira devastadora. O silêncio de Mayak não era apenas a ausência de palavras. Era um pacto sinistro que mantinha o conhecimento sobre os perigos nucleares longe do alcance do público. Uma região inteira estava prestes a ser marcada por um segredo que, uma vez revelado, ressoaria por décadas como um alerta aos perigos da corrida nuclear. Ao iniciarmos nossa jornada pela história de Mayak, somos guiados por esse silêncio que precedeu o desastre. É uma introdução ao desconhecido, onde as sombras do passado se transformam em narrativas reveladoras que transcenderão o tempo. Continuem conosco, pois desvendaremos cada camada desse enigma que se desenrola nas instalações silenciosas de Mayak. Adentremos agora nos meandros da produção nuclear em Mayak, uma jornada que nos levará aos bastidores do complexo, revelando a grandiosidade oculta por trás de suas muralhas imponentes. Este capítulo nos levará além da fachada, explorando o intricado processo que moldou o destino da região e além. Dentro das instalações de Mayak, a produção de plutônio para armas nucleares era realizada em escala monumental. Uma coreografia complexa de processos industriais oculta sob a superfície alimentava a máquina de guerra soviética. O calor das reações nucleares era apenas o prelúdio para o que estava por vir. Cada centelha de atividade em Mayak era envolta em camadas de sigilo. Operadores habilidosos, trajados em equipamentos de proteção, manipulavam materiais radioativos com uma precisão que desafiava a compreensão comum. Era uma dança perigosa, onde o menor deslize poderia ter repercussões catastróficas. O que torna a produção nuclear em Mayak ainda mais intrigante é o contraste entre a grandiosidade técnica e a falta de transparência. O processo, meticulosamente planejado e executado, permanecia oculto não apenas para o mundo exterior, mas também para aqueles que viviam nas proximidades. O sigilo em torno da produção nuclear em Mayak não apenas envolvia o complexo em mistério, mas também lançava uma sombra sobre o futuro. O que estava sendo forjado nas entranhas da instalação estava prestes a desencadear eventos que ecoariam através das décadas, transformando Mayak de uma instalação secreta para um símbolo trágico da corrida nuclear. Neste capítulo fascinante, começamos a desvendar a complexidade oculta de Mayak. A produção nuclear em escala oculta lançou as bases para o que viria a ser conhecido como o segundo maior desastre nuclear do mundo. Continuem conosco, pois exploraremos as consequências dessas operações em nosso próximo segmento. Adentramos agora um capítulo sombrio da história de Mayak, o fatídico incidente de Kistin. Este é o ponto de virada, onde a maquinaria nuclear em funcionamento colidiu com a tragédia, resultando em consequências de proporções inimagináveis. Preparem-se para uma jornada pelos momentos que desencadearam uma catástrofe que reverberaria por gerações. Setembro de 1957, a atmosfera em Mayak estava carregada de tensão. O sigilo que envolvia o complexo era palpável, enquanto a produção nuclear prosseguia em sua rotina.
Contudo, este mês marcaria o início de uma série de eventos que alterariam irrevogavelmente a trajetória de Mayak e de todos que viviam ao seu redor. O incidente de Kyshtym teve origem na explosão de um tanque de resíduos radioativos, liberando uma quantidade alarmante de materiais contaminados na atmosfera. O estrondo que rompeu o silêncio habitual de Mayak foi apenas o prenúncio do desastre que se desenrolava, enquanto uma nuvem radioativa se erguia sobre a região. Testemunhas oculares descrevem o caos que se seguiu à explosão. O pânico varreu a comunidade enquanto a contaminação se espalhava como uma sombra venenosa. O sigilo que envolvia Mayak foi quebrado, não apenas pelo estrondo da explosão, mas pelo grito desesperado da população que enfrentava uma ameaça invisível. A evacuação de áreas afetadas se tornou imperativa, mas as consequências já estavam seladas nos destinos daqueles que haviam sido expostos à radiação. O incidente de Kyshtym deixou uma marca indelével na paisagem e na vida de milhares, destacando a vulnerabilidade humana diante da força devastadora da radioatividade. Conversamos com especialistas em desastres nucleares para compreender a extensão do incidente de Kyshtym. Suas análises detalhadas revelam não apenas a magnitude dos danos imediatos, mas também as consequências a longo prazo que continuam a assombrar a região e seus habitantes. Ao mergulharmos nas profundezas do incidente de Kyshtym, testemunhamos o impacto avassalador que um momento pode ter sobre uma comunidade e seu entorno. A tragédia em Mayak não foi apenas um acidente nuclear. Foi um alerta angustiante sobre os perigos inerentes à manipulação descuidada do poder nuclear. Continuem conosco, pois nos aprofundaremos nas consequências humanas e ambientais que ecoam até os dias de hoje. Adentremos agora nas consequências humanas e ambientais do incidente de Kyshtym, um capítulo sombrio que revela a verdadeira extensão do impacto causado pelo segundo maior desastre nuclear do mundo. É uma jornada pelos destinos alterados e pela cicatriz permanente deixada na paisagem e na vida daqueles que enfrentaram a ira radioativa de Mayak. Após a explosão do tanque de resíduos radioativos, a evacuação tornou-se imperativa para áreas afetadas. As vidas de milhares foram abruptamente interrompidas, enquanto o êxodo forçado se desenrolava. No entanto, o verdadeiro custo humano estava apenas começando a se revelar. Conversamos com sobreviventes, cujas memórias remontam aos dias turbulentos que se seguiram ao incidente de Kyshtym. Suas histórias capturam a angústia, o medo e a incerteza que permearam suas vidas, enquanto enfrentavam não apenas as consequências físicas, mas também o estigma associado à exposição à radiação. A paisagem ao redor de Mayak, outrora exuberante, transformou-se em um cenário de desolação. O solo absorveu a contaminação radioativa, deixando uma marca indelével que persiste até os dias de hoje. A natureza, antes vibrante, foi subjugada pela presença invisível e implacável da radiação. Especialistas em saúde pública e medicina nuclear lançam luz sobre os impactos duradouros da exposição à radiação. Gerações posteriores ainda enfrentam desafios de saúde decorrentes do incidente de Kyshtym, enquanto a preocupação com a transmissão de efeitos genéticos permanece uma sombra persistente. A comunidade em torno de Mayak, apesar das adversidades, demonstra resiliência diante das adversidades. Iniciativas de recuperação e apoio às vítimas evoluíram ao longo dos anos, mas as cicatrizes emocionais e físicas continuam a ser testemunhas silenciosas de uma tragédia que transcendeu o tempo. Ao refletirmos sobre as consequências humanas e ambientais do incidente de Kyshtym, somos confrontados não apenas com a fragilidade da vida diante da radiação, mas também com a responsabilidade que acompanha o poder nuclear. Esta é mais do que uma história de uma comunidade. É um lembrete angustiante sobre os perigos inerentes à manipulação descuidada do átomo. Continuem conosco, pois nos aprofundaremos nas revelações tardias e nas consequências globais desse trágico evento. Agora, adentremos o capítulo das revelações tardias e das consequências globais desencadeadas pelo incidente de Kyshtym em Mayak.
Esta parte da história nos levará além das fronteiras locais, explorando as descobertas que ecoaram internacionalmente e redefiniram a compreensão do mundo sobre os perigos inerentes à corrida nuclear. À medida que o tempo avançava, as revelações tardias sobre o incidente de Kyshtym começaram a alcançar o cenário internacional. Especialistas em desastres nucleares e líderes mundiais foram confrontados com a escala real do desastre, que ultrapassou as fronteiras da União Soviética e enviou ondas de choque pela comunidade global. A contaminação radioativa, inicialmente confinada à AOS Limites Geográficos de Mayak, revelou-se como uma ameaça que transcendia fronteiras. Nações vizinhas e além foram afetadas, ampliando a compreensão dos líderes mundiais sobre os riscos associados à corrida nuclear e à falta de transparência em operações nucleares. Líderes mundiais foram chamados a agir diante das revelações, buscando compreender a extensão das consequências globais do incidente de Kyshtym. Diálogos internacionais e acordos sobre segurança nuclear começaram a emergir, impulsionados pela urgência de prevenir futuros desastres e proteger o mundo de ameaças nucleares. O incidente de Kyshtym, uma tragédia localizada, tornou-se um catalisador para a conscientização global sobre os perigos nucleares. A transparência tornou-se uma palavra de ordem, e as lições aprendidas em Mayak reverberaram nas políticas e abordagens internacionais em relação à segurança nuclear. Ao explorarmos as revelações tardias e as consequências globais do incidente de Kyshtym, somos confrontados não apenas com a tragédia de Mayak, mas com o legado duradouro que moldou o curso da segurança nuclear mundial. Continuem conosco, pois nos aprofundaremos nas implicações futuras e nas medidas tomadas para evitar a repetição de eventos tão impactantes como esse. Ao nos afastarmos do passado sombrio de Mayak, é imperativo lembrar que a busca desenfreada pelo poder nuclear pode ter custos inimagináveis. Este é um lembrete de que a história, por mais obscura que seja, nos oferece lições cruciais para o presente e o futuro. Até a próxima, quando exploraremos mais mistérios que moldaram o curso da humanidade.